Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Roche. Eu sou o Berg. Eu sou a Andréa. E voltamos, mais um programa, mais uma treta. A gente devia mudar o nome desse programa pra TretaCast, né? Ia ficar mais interessante. Tá começando. Vai chegar lá. Então, esta semana a gente vai falar sobre um tema muito pedido pelas pessoas. A gente vai falar sobre o pregador de cabelo canadense. Não é o pregador de cabelo. É o prendedor de roupa. É o pregador. Você sabe que vocês chamam de prega... Não, é o empregador de cabelo. Ah, fodeu. Vou ter que refazer toda a minha pesquisa porque eu tinha trabalhado outra coisa. O tema do programa é outro. Hoje nós vamos falar dos empregadores canadenses de cabelos e de roupas. A gente vai falar dos patrão. O programa de hoje vai falar dos patrão, então. Vamos falar do chefe. Isso, dos patrão. Muito bem. Dia de falar dos chefes, dia de falar dos patrão. Que diabo que são esses caras? Será que eles são caxias? Será que são escrotos? Será que eles são o chefe que você pediu a Deus? Que raios que são esses caras, né? Será que eles são humanos? Queria aproveitar mandar um abraço, dizer que o programa foi sugestão do Fernando Viana Félix, que sugeriu o tema pra gente. Aí, Fernando, a gente tá pagando aqui a promessa de falar, de abordar esse tema. É isso daí. Devo, não pago, negarei quando puder. Exato. Então, a gente vai falar sobre esse negócio daqui a pouquinho. Mas antes, nós temos que falar sobre os serviços e parceiros do Canadá agora. Você já conhece o serviço de seguro viagem da dona Andréa Brito, da Energia Finances. Então, se você estiver vindo para o Canadá a passeio, a turismo, ou só vindo a trabalho, a estudo, pouco importa. Contrate um serviço de seguro viagem da Energia Finance, porque você está muito bem coberto e ele te cobre muito mais do que você imagina e por muito menos do que você imagina. Além disso, ele também está disponível para você precisar viajar para outros lugares, seja para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Japão. Eu não sei se ele cobre o Afeganistão, mas enfim, é bom você checar antes o seu destino, mas com certeza os valores são muito acessíveis. Você entra no site do Canadá agora, vai lá na parte de serviços, procura o seguro viagem e tem um formuláriozinho, você preenche lá e aí você tem dúvida se ele faz lá para o Afeganistão, você pergunta, as meninas vão te responder rapidinho, garanto. E a gente tem que lembrar também da nossa querida amiga Soraya Quirino, inglês para imigração. A Soraya tem anos de experiência preparando as pessoas para exames de certificação do IELTS, do TOEFL. E agora ela também está oferecendo serviços para preparação para você que quer aprender inglês para imigrar, seja para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, para a Irlanda ou qualquer outro desses lugares que fale inglês. Então, tá com dúvida, você precisa de alguém super atencioso que manja o que está fazendo, fale com a nossa querida amiga Soraya Quirino, também no mesmo lugar que o Berg falou, dentro do canadagora.com/serviços. Clique lá no link, procure mais informações, tem todos os detalhes de como você pode entrar em contato com ela e a gente garante que você não vai se arrepender. E tem novidade, finalmente nasceu, né, Berg? Nasceu! Exatamente. Quando você vai estar escutando esse programa, talvez já tenha passado pelo menos uma semana ou duas que aconteceu, mas eu vinha nos últimos programas dizendo que a gente estava para lançar o site novo do Aprender Francês Agora e finalmente aconteceu. Então, se você não conhece ainda, a gente tem o aprenderfrancesagora.com, o nosso site de ensino, faz parte da família agora.com, a nossa, né? De ensino de francês. Precisa aprender francês, seja para vir para o Quebec ou para a França ou para a África, para algum lugar que fale francês, você entra lá no aprenderfrancesagora.com. A gente estava com um site versão antiga, ele estava simplinho, simplesinho. A gente melhorou bastante, tem lá uns vídeos, a gente colocou um blog, vai ter artigo, vai ter brinde, vai ter um monte de coisa. Lá no Facebook da Aprender Francês Agora a gente colocou um videozinho promocional, você não viu ainda, vai lá também ver, dá um likezinho, vai ser muito bacana. E, entre outras coisas, a gente começou a abrir o site novo lançando o livro, o Guia Prático. Aliás, o Guia Definitivo de como aprender francês na prática. No Aprender Francês Agora a gente ensina realmente o que se faz e o que se fala no dia a dia. Não tem negócio de lição assim muito subjetiva, não. A gente fala exatamente o que tem
no dia a dia, com as expressões que a gente usa normalmente, seja no trabalho, seja na rua, onde vai. Então, vai lá no site aprenderfrancesagora.com, se inscreve na nossa listinha lá, põe seu e-mail e a gente te manda o livro, é gratuito, a gente manda direto para você e fica sendo assinante nosso, você vai receber direto no seu e-mail os novos vídeos, os novos artigos, tudo que a gente escrever por lá vale a pena. Então, aprenderfrancesagora.com e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tem mais de 350 vídeos totalmente gratuitos. Quer aprender francês? Vai lá e a gente recomenda, obviamente. É isso daí. Então conheça esses e outros serviços oferecidos pelos parceiros da gente ou desenvolvido por nós mesmos dentro do canadagora.com/serviços. E vamos falar de pregador, vamos? Vamos lá. Temos sugerido pelo Fernando, sugeriu que a gente falasse sobre o perfil de gestão do empregador canadense. Tipo, como são esses caras, onde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. E acho que nada melhor do que nossa própria experiência falar sobre isso, né, querido? Exatamente. Porque eu quero começar a treta, dizendo o seguinte: eu, aqui no Canadá, eu já tive 5 empresas, trabalhei por 5 empresas. E 2 delas no Quebec, 3 delas no Canadá. 2 delas no Quebec e no Canadá. Ó, a discriminação. O lado quebecois da treta, ele se pronuncia contra este separatismo absurdo. Mas eu devo dizer que a diferença que eu notei entre eles foi extremamente brutal. Assim, eu notei uma diferença brutal dos 2 lados. Eu não sei se também foi por causa do mercado, que o mercado era diferente. Eu trabalhei... Quando eu estava no Quebec, um era um mercado financeiro, a outra era uma indústria de games. Quando eu vim para cá, era uma startup, a outra uma empresa, como direi assim, pré-histórica, que se desenvolveu durante a década de 80 e está sobrevivendo até hoje. E a outra é uma empresa sueca que está estabelecida aqui no Canadá. Cara, a diferença... Eu senti a maior diferença quando eu fui trabalhar na startup, obviamente, né? Porque é o que dizem, startup tem uma cultura meio porra louca. E eu devo confessar que foi bem isso que eu notei. Aí vale um programa só sobre startup. Porque no meu primeiro emprego, logo depois de formada, do college, né? Eu fui trabalhar numa empresa que eram 3 irmãos. Eles são developers, né? A gente chama. São empreendedores do mercado de construção civil aqui. E eles compram terrenos e constroem casas, pequenos condomínios residenciais, assim. Então, o cara chegava e jogava a bomba no meu colo, assim, e toma aí, pega aí a legislação, vai estudar e não sei o quê. Você tem que entender toda essa legislação e saber como que se aplica tudo aos projetos, não sei o quê. Tipo, bicho, eu acabei de sair do college, sei nada do mercado aqui. Tô aprendendo ainda a parte de legislação. Você tem muita... Claro que a gente vê no college, eu tive excelentes notas no Building Code, mas a gente só vê uma parte do Building Code. Aí quando você vai trabalhar, você vê que tem muito mais coisas envolvidas nisso. Não é só o Building Code, tem outros trocentos codes que você tem que saber, né? Então, e tem ainda o da cidade, tem o provincial e daí tem as legislações do município. Então... Eram muitas coisas envolvidas e eles simplesmente jogavam as crianças 3, 4 projetos no meu colo e assim, te vira negão, que tu não nasceu quadrado, entendeu? E aí você... E assim, a outra coisa é que eu ficava o dia inteirinho sozinha no escritório, ninguém aparecia lá e ninguém dava orientação de nada, eu tinha que aprender a fazer tudo sozinha. Fica, caraca... Depois de um tempo você vai vendo que você não vai para frente, que o negócio é amarrado, que o salário que eles estavam te pagando era praticamente metade do que eles deviam estar pagando, né? Porque você, primeiro emprego como imigrante, você pede um valor que já é abaixo do que seria o equivalente, o adequado para a profissão, para aquela posição. Você pede abaixo, e daí as pessoas... porque você sabe que você não vai conseguir o valor da média. Ainda assim, os caras te oferecem menos... não, vai ser um pouco menos, mas aí na hora do vamos ver era muito menos que estavam pagando,
muito menos, 30% a menos do que eu pedi. Pariu. 30% a menos do que eu pedi, que já era menos do que era a média salarial para aquela função. Então, assim, aumento nada. E eles queriam que eu tivesse disponível 50 horas por semana. Era todo dia tem que estar disponível das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado, período da manhã. Mas você não vai ter que trabalhar todas essas horas. Tá bom, porque eu já vi que eu ia trabalhar 55, 60 horas por semana. Eu falei, então, tá bom, não vai ser tudo isso. Aí, não, mas o que acontecia é que eu sempre acabava chegando no horário, mas eu nunca conseguia sair no horário, sempre saía mais tarde. O dia que eu precisava sair mais cedo um pouco para resolver um problema, a pessoa te olha meio assim, meio estranho. E daí você fala assim, pô, o horário é flexível como? É só flexível para mais, nunca é flexível para menos. Então, as minhas planilhas de horas eram de 100 horas a cada 2 semanas, que dava 10. E assim, correndo isso que eu recebia menos do que a média, era de 100 horas e eles não pagavam hora extra. Mas você tem que entender que era um programa para 100 horas, né? Puta que pariu. Eu não sei como você levou essa, né? Não era senhora, então não era pra mim, porque eu sou jovem ainda. Exato. Por isso que eu saí de lá. Ô Berg, tua experiência principal foi governo, né, velho? Eu tive dois momentos. Você falou que trabalhou para 5, eu trabalhei para 4. Mas assim, não vou dizer 4 empresas, eu trabalhei para 4 chefes diferentes, tá? No meu tempo aqui, eu trabalhei para 2 chefes fora do governo, trabalhei para outros... Não, foram 5. Para outros 3 chefes dentro do governo. Minha experiência dos últimos anos, obviamente, é dentro do governo. O meu primeiro chefe foi um chefe no mercado privado, ele foi muito gente boa comigo, não posso reclamar, mas era um pouco o que vocês falaram, assim, como a empresa particular, eu acho que tem muito isso entre o privado e o governo, né? Como a empresa particular, teve muito aquela coisa, não de exploração, mas você tem que dar um pouco do seu sangue a mais, porque o cara precisa de resultado, e eles ficam muito focados nisso. Meu segundo emprego foi em uma consultoria. Na consultoria você não tem muito chefe, né? Na consultoria você é colocado no cliente, nem teu chefe é o cliente, porque ele não é teu chefe, nem teu chefe é o teu chefe mesmo, porque você nunca tem muito contato com ele, né? Empresa assim. Então eu senti nesse momento um pouco do que você falou, Massado, essa ideia de abandono, sabe? De você ficar meio perdido. Em relação ao que a André falou de ter se deixado só e aprende tudo sozinho, eu acho também que isso é meio da cultura daqui. Sabe, eu também senti um pouco disso, assim, eles têm desde a gente já comentou isso em outros podcasts, desde da escola ou de tudo, você tem muito essa história de te vira, né? Então, assim, eu te dou a base, se você não vier me perguntar nada, eu tô acreditando que você vai dar o teu jeito para aprender a fazer tudo. Então, eles têm muito essa coisa de deixar você se virar. E enquanto eu estava no governo, eu acho que aí a minha experiência é um pouco diferente, foi mais light, eu fui mais bem recebido, eu acho que sim, mas depende muito. Aí você entra num outro problema, porque como no governo tem muito aquela coisa de política, né? Então você entra muito na questão depende muito de quem é teu chefe, de que nível ele tem, do que ele está querendo, sabe? Eu tenho contato com vários diretores dentro do governo por conta do meu trabalho como gerente de projeto, e tem deles que são pessoas fantásticas, te ajudam pra caramba, e tem outros, cara, que realmente assim pra resumir a história, é complicado, sabe? É meio difícil você lidar, você precisa ter uma capacidade de adaptação muito grande, porque eles, assim, cada um tem uma visão, é meio estranho. E o governo tem um outro porém, né? O governo tem um lance que tudo muito... Tem um sindicato no meio, e tem a questão de agradar todo mundo, e tem que ser consenso para todo mundo. Você não tem aquela coisa de ser tratado como indivíduo, você está no meio... Você é o grupo, sabe? É um elemento do grupo. Então, se o grupo, eles conseguem fazer as coisas pro grupo, todo mundo ganha. Se eles não conseguem fazer, você perde todo mundo. Tudo junto. A gente tem até um ponto engraçado que existia, né? Existia no trabalho com o governo, pelo menos no governo aqui de Quebec, eu tô falando. Uma questão de você receber, algumas vezes, um bônus por rendimento. Acho que é normal em muitas empresas, né? De você se destaca mais que a média, você trabalha mais, como a André estava falando, você trabalha 50 horas, 60 horas, você faz mais, não só em termos de número de horas, mas em termos de desempenho mesmo, de agradar o cliente, fazer outras coisas.
e você acaba sendo reconhecido pelo teu chefe. Eu já tive isso aqui enquanto empregado por aqui. Mas até isso eles estão tirando agora, eles acham, você vê como é que é, né? Como algumas pessoas ganham e outras não, o sindicato acha que isso é desleal com a maioria. E aí a forma mais simples que eles resolveram foi tirar. Mas isso é bem Quebec mesmo, né? A gente não vai ter mais essa coisa de, por mais que seu desempenho seja o melhor possível, você vai ter o tapinha nas costas, parabéns, vai ficar por isso mesmo. Eu passei por três cenários interessantes. O primeiro era trabalhando para empresa de jogos. A empresa já tinha um certo nome aqui no Canadá, só que tipo, a matriz não era aqui, era na França, né? Se você manja um pouco de videogame, você já sabe de onde estou falando. Então, tipo, a gente tinha uma certa liberdade para fazer as coisas, mas todo esse lance que tu falou, assim, remuneração, bônus, escambau, vinha de lá. Então, tu não tinha muito, assim, o que fazer. E como a indústria de jogo é um troço bem louco, bem insano, muita coisa era baseada na tua, vamos usar o termo assim, dedicação, né? E de repente, lá por umas tantas, ele dizia o seguinte, ó, vamos ter que dar um gás. Quando te falarem vamos ter que dar um gás, se prepare porque o que vem aí é hora extra. Aí quando vem a porra da hora extra, meu irmão, aí você olha assim, olha, eu consigo ficar até às 6 hoje, porque normalmente meu horário é até às 5, vou ficar até às 6. Quando você sai às 6, é uma coleção de olhares te penetrando e querendo cortar a tua cabeça, do tipo assim, tipo, como assim você quer viver e ter a sua família? Como assim você quer ver o sol enquanto todo mundo tá se matando aqui? Porque automaticamente vem a tua reavaliação dizendo assim, infelizmente a gente viu aqui que você não se dedicou o suficiente. Aí você fala assim, claro, com certeza, porque tudo que eu queria era ficar aqui porque vocês sabem se programar, certo? Vocês sabem o que vocês querem. Daí eu passei uma outra realidade que foi um pouco diferente. Os investidores acabaram trocando a presidência da empresa. Como medida, né? Quem entra quer mostrar serviço. Daí uma galera foi cortada, acaba desaparecendo e tal. E outra coisa que veio foi... Sabe o bônus que você estava negociando no começo? Você não tem mais. Então, sinto muito, mas agora você vai ter que trabalhar a mesma coisa que você trabalhava antes, mas você não tem mais Isso bônus. É super desmotivador, né? É super legal. E aí eu me senti ainda mais perdido ainda dentro da situação e não veio uma solução muito simples a curto prazo. E foi muito foda, sabe? Eu vejo essa realidade acontecendo muito mais aqui no Canadá do que eu vi no Brasil, porque, tipo, Brasil é muito mais empresa familiar ou aqueles empresão, né, cara? E aqui tem esse lance de acquisition, de empresa comprando empresa, empresa quebrando, tipo essas startups que brotam do além, assim, com um produto do nada. Tipo, você vai trabalhar lá, eles não tem nenhum produto viável, não tem nem rentabilidade, e de repente as empresas fecham ou são compradas e tal. E é muito louco quando você passa por essas transições, porque nem o próprio dono da empresa sabe te dar uma posição, porque ele não sabe o que vai acontecer. E eu acho isso muito bizarro. A própria Bombardier tá passando por isso, né? Pois Bombardier em Toronto, estavam falando que vão vender a parte da empresa lá em Toronto e vão operar com menos pessoal lá. Então, conheço pessoas que estão trabalhando lá e estão preocupadas assim, com o futuro da empresa. É só você ver aqui, olha só, desde que a gente chegou, cara, já fechou Zeller, já veio Target foi embora, Toys R Us fechou, Nortel fechou, a BlackBerry quase quebrou. Aí? A Toys R Us tem aqui. Ainda existe? Porque na verdade, o que eles disseram aqui, eles iam ficar com o Canadá e iam matar os Estados Unidos. Eu queria comentar um negócio que vocês falaram, de que tem de aprender sozinho no trabalho e da exploração que às vezes a gente sofre aqui, né? Mas isso, eu não vejo isso como uma coisa genérica. E assim, em relação a essa empresa que eu trabalhei, em termos de deixar assim, vou deixar você sozinho para você se virar, era uma coisa muito exagerada, muito além, assim. Claro que você tem que pegar e sentar a bunda e aprender muita coisa sozinho, e a gente faz isso, mas o que eu vejo agora na empresa que eu tô trabalhando agora é que a cultura deles é totalmente o oposto nesse sentido. Eles estão sempre muito
disponíveis e preocupados em te dar a informação que você precisa, em te mostrar como as coisas funcionam para que você seja capaz de rapidamente, isso é inteligente, para que você seja capaz de rapidamente aprender e desenvolver, se virar sozinho. Porque se o cara deixa você, toma aí que o livro é teu, os filhos são teus, os códigos são teus, tudo vai aprender sozinho, você vai. Mas você vai demorar mais do que se você tiver uma pessoa te orientando. Então, aquele tempo que a pessoa investe no início te dando uma orientação, te dá um V0 muito maior do que se a pessoa te largar sozinho no barco. E assim, para vocês terem ideia, várias pessoas que essa empresa, depois que eu saí de lá, eles já colocaram que durou acho que uns 45 dias lá e não continuou. E depois outras pessoas vieram pedir dicas para mim assim: ei, eu vi no seu LinkedIn que você é uma pessoa que sempre fica bastante tempo nas empresas, mas nessa daí você ficou só 3 meses. Por quê? E as pessoas vêm perguntar, e daí eu fico assim, naquela saia justa, né? Fala a verdade, não fala a verdade, não sei o quê, só que eu não consigo me sentir confortável de não contar para a pessoa como era o sistema de trabalho lá, entendeu? Acaba que eu estou desenvolvendo um networking legal, estou conhecendo várias pessoas que estão vindo me pedir informação dessa empresa. Mas você pode falar da sua experiência. Exato. Sim, você não pode dizer que a empresa é daquele jeito, mas você pode dizer que com você aconteceu daquela forma. Exato, é isso que eu tenho feito, tenho conversado. E assim, as pessoas com quem eu tenho conversado falam: no way, eu não vou. Foram até para entrevista, mas chegam lá e confrontam o cara na hora da entrevista com as informações que conseguiram de background. Eles não falam como, mas eles confrontam o cara. Teve um menino que fez isso, eu achei muito legal. E ele falou, o próprio rapaz falou para ele: olha, desse jeito que você quer contratar alguém aqui, você não vai conseguir. Porque você está oferecendo muito pouco para fazer um trabalho de muita responsabilidade e que exige, assim, né, uma dedicação, um empenho muito grande. Não tem condições, uma experiência grande. Eu já vi um caso de um amigo meu aqui na empresa, de um amigo meu daqui de Quebec, brasileiro, que ele tinha um bom cargo na empresa que ele trabalhava, e ele viu que o dono da empresa pequena, o dono da empresa, estava tomando as atitudes erradas em relação aos empregados. E ele foi lá conversar com o cara e acabou dizendo: eu acho que você está errado nisso, porque a gente está perdendo aqui, está perdendo ali. E foi tentar mostrar os prós e os contras dos comportamentos, tanto dos funcionários quanto da gerência, em relação a isso. E assim, o cara recebeu na boa a crítica deles e tudo, mas ele não mudou. Falou que sim, que tipo assim, ele pensava daquele jeito e ele não ia mudar. E esse amigo meu acabou saindo da empresa porque ele não estava... Se encaixando, né? Não estava se encaixando com aquilo que existe. É um comportamento que a gente vê muito aqui. O pessoal troca muito de emprego quando vê que a identidade não era aquilo que estava querendo. Como tem muita oferta no mercado e o Canadá acho que precisa de trabalhador, de mão de obra, você tem ainda uma certa chance em muitas profissões de você se reposicionar sem ter que batalhar tão arduamente para trocar de emprego. Você não precisa perder o emprego para procurar outro. Tem uma pergunta do Fernando que eu queria que a gente discutisse. Ele fala assim: valorizam mais o trabalho em equipe ou individualizado? Como é o conceito de trabalho de equipe para vocês? Porque na minha época, acho que eu tenho o meu conceito de trabalho de equipe, é um trabalho que a gente vê do tipo, como era na escola, sabe? Se tinha um trabalho de equipe na escola, você chegava, se juntava todo mundo, discutia o que ia fazer e cada um ia lá fazer, você se reunia e fazia as coisas. O trabalho em equipe que eu vejo aqui, às vezes me parece aquela coisa assim, tem 5 coisas para fazer, cada um faz uma, a gente vira, não fala com ninguém, deixa para juntar no final. Não é bem um trabalho em equipe, né, cara? Não, é isso que você falou, velho. É isso que eu vejo acontecendo. A galera chega e, a gente tem que fazer tal coisa. Beleza? E, tipo, ninguém te assinala assim, você vai fazer isso. Você tem que pular e dizer: não, eu faço tal coisa. e há de você se você não pular. Porque aí você é tido como o cara que não tem atitude.
Tô achando que o West Coast aqui é uma coisa meio diferente, viu? Na verdade, assim, eu dei sorte, entre aspas, né? Eu digo sorte porque, claro que sempre a gente se dedica e vai atrás das coisas, mas eu dei sorte que eu tô trabalhando numa empresa agora que é excelente, assim. É uma empresa que realmente tem preocupação com o funcionário, com o bem-estar do funcionário, e entende todo esse lado, assim, da motivação do funcionário. Então, assim, o que eu vejo lá no meu trabalho hoje, como trabalho em equipe? Bom, primeiro que a gente trabalha mais em equipe, mas sim, existe uma coisa assim, algumas tarefas são individualizadas e cada um vai cuidar do seu. A questão do trabalho ser individualizado aqui no Canadá, ela é bem forte em várias empresas, né? E quando é assim, cada um só cuida do seu. Não é que você... Muitas vezes, brasileiro, acho que a gente tem essa coisa meio mais versátil, né? Eu faço o meu e se sobrar o tempo eu vou fazer o do fulano também, vou ajudar, não sei o quê. Ou você se mete, você tem conhecimento, você acaba fazendo outras coisas que não são do seu. Não, aqui não. Aqui, quando você tem o seu trabalho específico para você fazer, você vai fazer aquele... E se o outro está atolado, bom, ele vai ter que se virar com o dele, né? Agora, lá no meu trabalho aqui, a parte do trabalho em equipe é bem forte e importante. E o trabalho em equipe funciona assim. Cada um tem o seu papel dentro do esquema. E quando... Eu, por exemplo, jogo muito bem com o coordenador do Customer Service. Eu tô como coordenador de trades e como field man. Trades é o pessoal que faz o serviço nas obras. Quando o carinha do Customer Service está lá com o trabalho dele atolado de coisa e eu sobrei um pouco de tempo, aí eu entro ajudando ele. E ele vice-versa, porque ele já teve na minha função um dia. Então, a gente se ajuda. Ou tem coisas que a gente precisa trabalhar colaborativamente para ter uma decisão. Como que a gente vai responder ao cliente? Como que eu vou coordenar com os trades para fazerem o serviço? Então, aí a gente trabalha junto. Então, esses dias até eu ouvi do meu próprio VP falando assim, André, a gente está gostando muito de você, a gente vê que você é um bom team player, você tem muito esse perfil do team player, que é a pessoa que justamente você vai se integrando com os demais e vai puxando para você quando aquela atividade exige que tenha uma entrada sua naquilo, não ficar só esperando, não, esse é o meu trabalho, aquele é o trabalho dele, então cada um aqui faz o seu. Mas buscar essa integração com os membros da equipe é o que eu entendo como trabalho em equipe, entendeu? O teu coordenador, André, ele é canadense ou estrangeiro? É estranho porque, assim, talvez a sua empresa seja um pouco de exceção, porque me parece que, assim, o que eu mais faço, eu, por exemplo, como gerente de projeto hoje, é alinhamento e balanceamento de volume de trabalho com a equipe, porque se eu deixar cada um fazer do jeito que eles pensam, eles se isolam cada um na sua bolha, cara, e não sabe, não avança, não é que não avança. Se todo mundo está consciente do seu trabalho e sabe que funciona e o trabalho vai bem, beleza, mas quando não vai, você só vai descobrir depois, sabe? Você tem que estar prestando muita atenção, assim, eles são muito... É uma equipe onde cada um é um membro individualista. Tá fechado na sua bolha ali. É meio esquisito como coisa. Você falou um outro ponto, que é a questão de você ter um pouco de conhecimento da área da outra pessoa, e aí você vai lá e ajuda o teu colega de equipe. Isso se junta com a outra pergunta que o Fernando fez aqui. Ele pergunta se eles valorizam mais o profissional generalista ou o profissional especialista. O que vocês acham? Eu acho que varia muito, Eu também cara. acho. Em geral, as empresas por onde eu passei, eles acabam... eu era avaliado por todo o contexto que eu tinha, não especificamente por uma coisa. Agora, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei fazendo uma coisa bem específica e aos poucos eu tinha que virar o cara que cruzava, cabeceava, fazia o gol, comemorava e dava entrevista ali do cara. E isso não aconteceu só na minha empresa, cara. Eu acho que eu posso dizer que em todas as empresas que eu trabalhei isso aconteceu. Eventualmente eles acabam esperando o que eles dizem, o que eu escutei de pelo menos um gerente me dizendo que isso é o que a gente espera de alguém que é sênior. Eu falei, caralho, então o sênior aqui também é conhecido como pau pra toda obra, né? Eu entrei numa posição que era de field manager, que era para eu trabalhar na inspeção das obras para fazer entrega.
Aí o cara que era o Trades Coordinator ficou doente. A esposa dele ficou doente, ele teve que sair de licença. E como eu tinha acabado de entrar e tinha poucas obras, eu estava ficando um tempo ainda no escritório, aprendendo outros trabalhos. Aí eu comecei a jogar na posição do Trades Coordinator. E hoje eu tô com as duas funções acumuladas. Eu tô como Trade Coordinator e como Field Manager, porque eu tô jogando na função dele, porque ele tá fora, a gente não sabe quando ele volta. E o meu chefe tá dando graças a Deus, porque ele conseguiu resolver de tapar um buraco grande, sem ter que contratar ninguém, do desespero de uma hora para outra. Então, eu vejo assim que eles ficam muito satisfeitos com o fato, assim, o brasileiro nesse ponto aqui acaba sendo muito bem visto porque tem essa versatilidade, tem essa disposição, coisa que eu não vejo em outros canadenses lá, ou até pessoas de outras culturas que não canadense. Tem uma menina, por exemplo, ela é da Filipinas, ela faz o trabalho dela e ponto. Mas vale ressaltar que na hora que você procura emprego, é a especialidade. Exato. Que eles buscam. Na hora de procurar emprego é a especialidade, mas na hora de resolver a vida deles, eles vão dar graças a Deus se você souber fazer mais coisas. Se você estiver disposto a isso. Está quase estourando o tempo, vou querer só saltar direto para a última pergunta para a gente poder fechar o programa. O Fernando pergunta assim: são abertos a trabalhar com diferentes culturas? Eu acho que sim, cara. Nas empresas por onde eu passei, eu não lembro de nenhuma restrição, assim, de não ter que trabalhar com alguém de uma determinada origem. Inclusive, os times por onde eu tava, tinha chinês, tinha indiano, tinha paquistanês, tinha angolano. Eu tinha uma também com angolano. E, sei lá, eu acho que isso é o que menos importa pros caras. Então, aqui na empresa que eu tô também, eles são bem abertos a trabalhar em diferentes culturas. A empresa que eu tava antes já não era, porque eles eram de uma cultura lá do Oriente Médio. E tanto é que o outro funcionário que tinha na empresa, ele também era da mesma região. E eu era a pessoa que estava destoando ali, entendeu? Então era até difícil eu me encaixar, assim, né? E porque eles conversavam em árabe muitas vezes entre eles e eles te deixavam de fora da conversa. Então, no caso deles, eles eram fechados na cultura deles e não muito abertos a receber pessoas de outra cultura. Isso ficava meio claro assim, engraçado. Na hora de fazer uma entrevista, numa avaliação, não, ele não é. Mas acaba que no dia a dia, depois, no trabalho, você percebe que falta um pouco de receptividade da parte dele como empregador para uma pessoa que é de uma cultura bastante diferente da dele, entendeu? Já no trabalho que eu tô agora, não. É uma coisa muito boa. A empresa é muito aberta e muito calorosa, assim, muito acolhedora para todas as culturas. A empresa que tu tá agora é canadense. Ela é canadense e o fundador da empresa, ele é uma pessoa que ele já tá bem velhinho, né? Ele não é mais CEO da empresa mais, ele só tá como representante lá, não sei nem como fala o nome da função. Conselheiro do Conselho Deliberativo, sei lá. Ele é uma pessoa muito voltada para o lado das artes, tem um museu aqui com o nome dele, tem um museu que a empresa abriu com o nome dele, eles financiam muitas atividades assim de cunho artístico e é uma cultura assim muito receptiva, muito aberta, mas eu tenho que ressaltar que foi quando entrou o novo CEO que ele começou a trabalhar mais essa cultura. Porque apesar do proprietário ser uma pessoa assim, muito com essa mente aberta, o antigo CEO não era. Então a empresa era uma empresa difícil de trabalhar até uns 12, 15 anos atrás. Mas depois que entrou esse novo CEO... Para vocês terem ideia, gente, cada setor tem o seu VP. A porta da sala do meu VP, do meu manager, está sempre aberta. A gente pode entrar lá para conversar com eles a hora que eles quiserem. A sala de todos os VPs está sempre aberta. A sala do CEO está sempre aberta. Você é super bem recebido em qualquer nível gerencial onde você queira conversar com as pessoas. Eles são super acessíveis. É uma empresa que eu estou assim, realmente
muito satisfeita de ter tido a oportunidade de trabalhar, assim, entendeu? Tô lá, tô aprendendo e crescendo muito. A respeito deles pensarem mais no todo ou ficar mais concentrando coisas em detalhes, eu vejo muito que eles têm uma preocupação com o todo, assim, de garantir a qualidade geral do todo e não ficar com aquela coisa de picuinha de procurar detalhinho para resolver, entendeu? Assim, do meu lado, eu tenho visto... Eu acho que mudou um pouco também. No começo, quando eu cheguei aqui, já faz um tempinho, era mais... O Quebec, especificamente, pelo menos, ele era mais fechado, sabe? Ele tinha mais essa coisa de eles não saberem muito, talvez, lidar com a imigração, com outras culturas, com gente do outro mundo que não pensa igual a eles, que não faz o trabalho necessariamente igual eles faziam e tal. Então, não é que eles não fossem abertos, mas tinha muita diferença de pensamento. Hoje eu já acho que, assim, com o tempo e com o aumento do volume de imigração, eu percebo uma mudança realmente, sabe? Já ficou bem natural. Tanto assim que uma vez, agora acho que faz umas 2 ou 3 semanas, eu tava preenchendo um formulário, alguma coisa lá do trabalho, e a gente sempre tem imigrante, uma pergunta, né, que eles mostram se identifica como minoria visível ou étnica, né? Tem sempre essa questão. Minoria visível trata mais dos negros, geralmente, porque você é de cor diferente, então você acaba sendo considerado uma minoria. E étnica é quando você, como eu, tem cara de índio, você não parece muito nada com os louros de olho canadense, de olho azul, né? E eu marquei lá assim, eu me considero como minoria étnica, não visível, obviamente. Eu sou de pele branca, eu não posso me considerar minoria visível. E quando eu fui conversar com a minha chefe sobre um assunto, ela falou assim: eu estava vendo teu formulário e eu vi que você marcou como minoria étnica e tal. Ela disse assim, eu parei para pensar e disse, é verdade, ele é realmente de uma outra cultura, de um outro mundo. Mas eu nunca vi ele, eu nunca te vi desse jeito. Eu falo, e realmente minha chefe atual, ela fala, sabe, é como se fosse minha vizinha de casa, de quarto, de qualquer coisa. Ela trata a gente super bem, super igual, não tem nenhuma grande diferença. Eu, graças a Deus, nesses últimos tempos, eu não tive nenhum problema com o Chifre em relação a isso. Tem cada vez mais gente de outras culturas que se metem em tudo quanto é área do trabalho. Acho que na gerência é um pouco menos aqui no Quebec ainda. Isso é um ponto que precisa melhorar. A gente tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso aos cargos de direção. Mas em termos de trabalho normal, nas profissões assim, mais comuns, não de diretoria, graças a Deus é tudo muito, muito tranquilo. É isso, pessoas. Temos uma conclusão esse programa? Temos uma conclusão, é que o pregador, ele não fica lá estendido na roupa, Puta lá que pariu. Ai, senhores e senhores. Cara, programa muito interessante. Eu acho que dava pra falar ainda por horas sobre empregadores, ou dava pra começar a lavar roupa suja daqui a pouco. Dava, porque eu não falei nem a metade do que eu podia falar. Se a gente for entrar em tudo quanto é detalhe, realmente... A gente fala horas, né? Não, e vai sair muito podre também. Vai. Vai. Mas vocês que estão mais rodados. Ou você quer dizer que a gente tinha mais anos, também vocês têm mais anos também. Não pode perder a piada. Puta lá que pariu. Berg, você tem alguma coisa para me dizer no nosso programa? Se eu tenho alguma coisa para dizer sobre o programa... Eu tenho que dizer para você que podemos terminar. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Agora é a frase preferida do Berg. Bom, Fernando, a gente tem que agradecer para você, principalmente por ter sugerido o tema. Desculpa a demora, mas a gente ficou algum tempo mastigando essa ideia. Se você que está ouvindo o programa também tem uma ideia, tem alguma ideia, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, escreva pra gente, mande sua sugestão, diga o que você gostaria que a gente falasse e quem sabe a gente transforma em pauta, né? Que nem aconteceu com o Fernando, que nem já aconteceu com várias outras pessoas. Exato, mande uma pauta e seja filho, né? Seja a mãe da pauta você também, né? Não só nós aqui.
Exato, e se você gostou desse podcast, faça um favor para nós, apresente ele para outra pessoa, né? Mostrar você que só isso pode deixar? Não, pois ó, escuta esses caras aqui e essa menina, que é gente boa demais, que vocês vai ter um momento muito agradável em termos de conteúdo, em termos de diversão também. É isso daí. Antes de terminar o programa, eu queria agradecer ao Guga Mafra, do GugaCast. Cara, eu queria agradecer ao Guga, eu sei que ele não escuta esse programa, mas eu queria agradecer muito pela tua participação, pela tua contribuição e dizer que eu admiro muito o teu trabalho, e não só com o teu podcast, mas todo o trabalho que tem feito. Você é um cara super gente boa, e se você que está escutando não conhece o GugaCast, escute, que é um programa de se matar de rir, histórias fantásticas de gente que nem eu e você, e ó, excelente para poder dar umas gargalhadas. Corra lá. Obrigado pelas dicas também, né? Vocês vão ser muito úteis para nós. Com certeza. Deu, né, pessoas? Deu? Já deu o que tinha que dar. Então é isso daí. Tenha uma excelente semana. Domingo é dia de Drops. Então, como sempre, a gente tá lá. 8 horas da noite, horário de Toronto. Sorry, Andréia. Sorry. Horário de Toronto, 9 horas, horário do Brasil. Se conecte, apareça lá no Facebook. Você consegue participar junto com a gente. E, mano, se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, escreva para contato@canadagora.com ou vá lá nas nossas redes sociais e fale com a gente. Em vez de você ficar vendo Fantástico, né, domingo à noite, vem assistir o Pode Deixar Drops. Muito melhor. Tem menos desgraça aqui, menos problemática. Uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Parou. Tchau. Tchau. Eu vou começar esse programa perguntando o seguinte pra vocês. Vocês penduram roupa no varal? Pendurava, né? Quando morava no Brasil. Por incrível que pareça, eles têm aqui mesmo varal, né? Assim, não como o nosso varal conhecido no Brasil, que a gente tem aquela imagem na cabeça de lá fora, assim, estender a roupa e sabe, colocar os pregadores em cima, como você tá falando. Mas tem aqueles com roldana, chama de roldana e tudo, né? Você coloca aqui e vai rodando a cordinha, vai jogando... Esse pessoal que mora aí, né? No interior, que tem bastante espaço, né? Pessoal que mora em cidade grande, vive em apartamento, tem desses luxos, não, de pendurar roupa em árvore. Aqui é no máximo um varalzinho de chão ali na sacada. E olha lá, que muitas vezes o condomínio nem permite colocar varal de roupa na sacada.